Esse dia eu estava passando no Rio de Janeiro, tem uma igreja em Niterói, primeira igreja batista em Niterói. Ela tem umas colunas romanas, uma igreja bonita, mais ou menos assim, um igrejão. E tem um sinal na frente da igreja, um semáforo. Aí eu parei meu carro, olhei para aquelas colunas romanas. Falei, Jesus, o senhor está bem aqui comigo, né? Essa igreja é sua, né? Deixa eu pregar aí. Deixa, poxa. Fala com o pastor aí para me convidar. Eu queria tanto ver essa igreja por dentro, Jesus. Pô, deixa, vai. O sinal abriu, eu fui embora. Uma semana depois o telefone tocou. Pastor Cláudio Duarte, eu falei, pois não. Aqui é da primeira igreja batista em Niterói. Eu falei, diga. Queríamos que o senhor pregasse aqui. Eu falei, vou dar uma olhada na minha agenda. Um Jesus para financiar seus sonhos. Amém? Um amigo que vai andar com você, e quando você tiver sonhos que você não consegue alcançar, você fala com ele, Senhor, deixa eu andar sobre as águas, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, muda a história da minha família, Senhor, me dá um ministério abençoado, Senhor, faz um milagre na minha vida, e ele que anda contigo vai financiar para você o seu milagre. É assim que funciona. Se Jesus tivesse ido embora, Pedro não tinha andado sobre, mas ele estava assim com Jesus. Mas Pedro era muito impulsivo. Um dia foram prender Jesus. Chegou a guarda, tudo. Jesus era até muito engraçado. Que a turma chegou, o que Jesus perguntou? Quem vocês estão procurando? Só podia estar brincando. A quem vieste buscar? Quando foram prender Jesus, Pedro, sempre ele, gente, arrancou a espadinha, foi na orelha do soldado e tel. Acertou na orelha porque errou. Porque Pedro não era zorro. Vai lá e ainda escreveu um P. O cara deve ter se esquivado, cortou a orelha. O que aconteceu? Acabou a história de Pedro. Porque Pedro vai ser preso, julgado e condenado e morto, porque tentou contra a vida de um oficial. Pedro errou. Jesus estava onde? Na cena, pertinho de Pedro. Jesus falou, Pedro, para, Pedro, para, Pedro. Poxa, não estou precisando de ninguém para me defender. Se eu quisesse, eu falava com o papai. Agora ele mandava um anjinho que arrebentava tudo. O que era a prova contra Pedro? O que era a prova contra Pedro? A orelha, gente. Jesus foi, pegou a orelha e falou, pô, ô sem orelha, chega aí. Encaixou a orelhinha, apagou as provas contra Pedro. A prova não era a orelha, e agora? A orelha está no lugar. Isso deu tempo de Pedro correr. Porque nós vamos errar nessa vida. Vamos sermos impulsivos, cometemos erros. Somos seres humanos e passivos de tais coisas. Mas se andamos com Jesus, a Bíblia diz, filhinhos, não erreis, mas se de tudo errades, tem de quem? Um advogado, Jesus Cristo justo. Um Jesus para te defender, com seu sangue, que pode purificar a nossa vida, nossa história. Um Jesus para intimidade, gente. É isso. Numa ocasião, Jesus perguntou aos discípulos assim, quem vocês dizem ser o filho do homem? Todos eles erraram. Aí Jesus falou, e tu, Pedro? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, aí Simão, gostei de tu. Tu é top. Tu é legal, Simão. Mais à frente, 7, 8 versículos à frente, Jesus fala assim, gente, eu vou sofrer muito. Pedro falou, que isso?
Faz isso não, Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Primeiro Jesus disse, Simão, você é 10. Agora Jesus diz, para trás de mim. Porque para andar com Jesus, gente, você vai precisar de uma coisa: ouvir verdades. Ele não faz média com ninguém. Ele fala o que tem de falar, agrade você ou não. O problema é nosso. Ah, eu não gostei dessa palavra, então vai fazer o quê, querido? Ele não faz média. Não. É para elogiar. Simão, você é 10. É para repreender. Para trás de mim, Satanás. Porque para andar com Jesus tem que ouvir as verdades. Ele nos motiva, nos leva adiante, nos leva. Mas se precisa nos repreender, Ele não faz vista grossa. Ele nos repreende porque nos ama. Se você não está preparado para ouvir verdades, se você não está preparado para ouvir repreensões quando você errar, vai andar com o outro. Porque para ter uma história com Jesus, tem que aprender a ouvir o que Ele tem a dizer. É assim que funciona, meu irmão. Às vezes é desagradável. O bom é ouvir coisas boas, melzinho. Mas às vezes Ele vem e vem mesmo. Aí as pessoas dizem, eu vou embora. Bora para onde? Em outra ocasião, Pedro achou que era super-homem e disse assim: aí Jesus, ainda que todos te neguem, eu jamais? Jesus disse: Pedro, 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 antes do galo cantar, tu me nega 3 vezes. Pedro ficou triste, gente. Prenderam Jesus, Pedro ficou de longe. Perguntaram a ele assim: e não era você que estava andando com ele? Jesus falou: ele quem? Pedro falou: ele quem? Não sei. O que você passa? Mais à frente perguntaram de novo, perto de uma fogueirinha: hã? Ué, você não estava andando com ele? Pedro falou: eu nem conheço. O texto narrado por Lucas no capítulo 22 diz que Jesus está olhando para Pedro quando ele o nega. E eu imagino, gente, Jesus olhando para Pedro. Se fosse a gente olhando, como é que você olharia? Bem assim, ó. Me conhece não, né, Pedro? Você vai ver, você vai ver. Eu pego você lá na curva. Foi assim que Jesus olhou, não. Jesus olhou mais ou menos assim: aí, Pedrão, tá difícil para você, né? Tá difícil para mim também. Eles vão me matar bem amanhã, mas domingo eu tô de volta. Tô aí, tô na área, é ou não é verdade? Nossa história não acaba aqui. A partir daquele dia, Pedro começou um problema sério com quem? Com o galo. Porque toda madrugada o galo acusando Pedro. Acusando Pedro. Pedro ficou tão frustrado que voltou a pescar, gente. Voltou, coitadinho. Quando ele está voltando da pescaria, tinha um homem na praia que gritou assim: joga a redinha do lado de lá. João olhou e falou: ô Pedro, vem aqui. Pedro falou: o que foi, João? Ele falou assim: eu acho que é Jesus que está lá na praia. Pedro pulou nu, pelado, coisa vergonhosa, e foi encontrar com Jesus. Chegou lá, Jesus tinha preparado uma fogueirinha com os peixinhos. Chegou a turma toda. Olha que coisa fascinante. A fogueirinha está lá com o peixinho. Me parece que Jesus quer reconstituir o momento da queda de Pedro, na beira da fogueira, onde Pedro achou que era o fim. Jesus recria o ambiente, porque Apocalipse capítulo 2 diz: lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta às primeiras obras.
Jesus faz a fogueirinha e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo. Jesus diz de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Jesus diz de novo: Pedro, tu me amas? E ele diz: o Senhor sabe que eu? E começou a se entristecer. E Jesus disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas.